Bom, para começar o estudo da linguística, né, o Saussure ele vai começar pela história, né, apontando que a gramática foi o começo desse estudo, em que ela definiria a forma sendo correta ou errada. Depois a gente teria a filologia, que iria ser mais um estudo sobre os autores, sobre a possível também reconstituição da família da língua. Depois pela gramática comparativa e finalmente com os neogramáticos é que a gente teria um estudo da língua, sendo essa compreendida não como algo natural do ser humano, mas como algo de um produto social. A partir desse momento, a linguística ela vai abranger cada vez mais aspectos a ser estudados. Se antes ela só tinha a questão de rastrear as famílias, né, pela linguagem comparativa, agora ela tem também, além disso, a necessidade de estipular leis gerais que possibilitem a gente abranger as questões da compreensão humana, né, e de como essa compreensão, de como essa fala possibilitou toda a história humana. Por último, né, por ela ter sido constantemente renovada, também seria uma questão de objetivo da linguística, ela mesma delimitar e definir a si própria. Bom, mas tendo essas tarefas, né, qual que seria o caminho para a linguística atingir todos esses objetivos, né? A gente tem várias variáveis para se estudar e chegar a algumas conclusões, como, por exemplo, se estudar a fisiologia, que seria como a gente articula as imagens acústicas, ou, sei lá, estudar a dialétrica entre a linguagem, pelo fato dela ser social e individual ao mesmo tempo, ou, em último caso, como que a gente articula os signos, sabendo que a linguagem ela é constantemente renovada e constantemente um produto social do passado, né? Mas se a gente fosse começar a se remeter a esses fatos isoladamente, a gente acabaria tendo que se utilizar de várias outras ciências. Então foi onde que o Saussure ele delimita o objeto da linguística como sendo a própria língua. Mas essa língua seria para ele a unidade em termos humanos da linguagem, porque para ele a linguagem ela seria algo que não poderia ser definido a níveis humanos, a níveis de compreensão humana, justamente porque toda a compreensão que nós temos se baseia pela própria linguagem, entende? Então não tem como a gente definir a linguagem por si só e é onde a gente se utiliza, por exemplo, da língua para ser essa unidade que a gente pode atribuir conceitos humanos. E no caso, a língua seria a, a que se utilizaria dessa faculdade para expressar os signos linguísticos e para que a gente possa se articular entre seres humanos. Mas para ela se articular entre seres humanos, ela precisa de um outro recurso, porque ela não é algo do indivíduo por si só. Ela é uma construção social que o indivíduo interioriza. E essa passagem de indivíduo para indivíduo, de você conseguir se expressar para outra pessoa, iria passar pelo circuito da fala, né? Que somente assim a gente poderia expressar o que nós temos como conceitos, como é, ideias para outro ser humano. E nesse nível, a gente já pode definir, por exemplo, qual que é a importância de você precisar expressar os signos. Para o Saussure, o signo é uma coisa bem simples. Ele é a junção, né? Ele é a associação entre um conceito, que também pode ser um significado, a uma imagem acústica, que nada mais é do que as palavras da própria língua, que seria então o significante. Aí, o que que significa? O que que isso acaba, o que isso acarreta? Acarreta que o signo ele teria a função de possibilitar com que as pessoas se comuniquem. Mas isso só pode ser possível a partir do momento
que os signos seja uma construção social, algo externo ao indivíduo, que possibilite com que, se verbalizado corretamente as imagens acústicas, as palavras, as pessoas possam se entender mutuamente sem que haja algum ruído entre a fala ou entre a compreensão humana. Então, para que se possa exercer o mecanismo da fala, além da questão dos signos, né, você precisa de no mínimo, né, duas pessoas, que no caso iria funcionar pela questão de você conceber um conceito, esse conceito se transformar em uma imagem acústica que, por meios da fisiologia, o seu cérebro mandaria para alguns órgãos vocais e você falaria essa imagem acústica. Essa imagem acústica iria chegar a uma outra pessoa pelo meio físico mesmo das ondas sonoras e que, ao chegar nos ouvidos dessa pessoa, essa imagem acústica iria ser levada até o cérebro. No cérebro ela iria se transformar em um conceito e que poderia então encerrar por si só esse discurso, ou que, em resposta à imagem acústica e ao conceito gerado, geraria outra imagem acústica e iria renovar esse novo circuito da fala, né? E desse modo a gente já consegue delinear, a partir do Saussure, o que seria então a diferença entre a língua e a fala, né? A, a fala, ela é essa articulação que o ser humano se utiliza para poder se expressar, né? Ela é a capacidade que o ser humano tem de poder articular as imagens acústicas. Enquanto que a língua, ela seria uma unidade linguística que está exterior ao indivíduo, que é um construto social e que não pode ser modificada ou criada pelo ser humano. Ou seja, os signos da própria língua, ela não pode ser reinventada pelos próprios indivíduos, mas somente pela sociedade. Aí, por causa dessa questão, o Saussure traz a necessidade do estudo da língua ao nível de ciência, afirmando que deveria se criar uma ciência que estudasse os signos da sociedade, sendo essa a semiologia, que teria em partes envolvimento com a psicologia, justamente pela psicologia ser quem possibilitaria o estudo dos signos nos indivíduos, embora ela não pudesse fazer um contraponto dos próprios signos, porque esse é social por si só.